Fala galera, beleza? Terceiro módulo, e nesse módulo nós vamos aprender como realizar formatações básicas em células e também em tabelas, tá? Para melhorar aí a visualização e compreensão dos seus dados. Então vamos utilizar a mesma base de dados do módulo 2, aplicando formatações como formatação como tabela, formatação de números e também formatação condicional, onde que essas técnicas são essenciais para tornar suas planilhas mais organizadas e também mais fáceis aí de se interpretar. Show de bola? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é transformar o meu intervalo de dados em uma tabela para facilitar a manipulação e também a visualização das minhas informações, tá? Então vou selecionar todo o meu cabeçalho. Aqui na guia página inicial eu vou remover os meus filtros, tá? E agora eu vou selecionar todo o nosso intervalo de dados. Eu posso selecionar em qualquer local aqui dele, pressionar Ctrl T, que assim eu seleciono todo o meu intervalo. Depois, na guia página inicial, eu vou selecionar essa ferramenta, formatar como tabela. E aqui eu posso selecionar o modelo que mais me agrada nesse momento. E aqui eu vou selecionar esse modelo um pouco mais simples mesmo, tá? E mantenho essa opção, minha tabela tem cabeçalhos, porque assim o Excel ele consegue interpretar que a primeira linha aqui do meu intervalo de dados se refere aos meus cabeçalhos. Pressiono OK e assim eu consigo converter o meu intervalo de dados em uma tabela. E agora, galera, percebam que automaticamente o Excel ele criou uma nova guia para essa formatação. Olha só, que se chama Design da tabela, onde que você tem algumas opções aqui também, ó, que você pode, ó, customizar a sua tabela de acordo com as suas preferências, beleza? E aqui, nessa opção, ó, linha de totais, percebam que a gente consegue adicionar uma linha ao final da nossa tabela, onde que a gente consegue aqui, ó, selecionar alguns cálculos, por exemplo, contar números. Ele me trouxe aqui todos os números que estão contidos dentro dessa coluna, dentro desse intervalo, tá? A gente também consegue trazer a média e alguns outros números que basicamente também se reflete ao cálculo que nós fizemos aqui nos nossos indicadores. E esse intervalo eu também vou formatar como tabela. Posso pressionar aqui em qualquer local desse intervalo, aqui na guia página inicial, vou formatar como tabela e mantenho a opção minha tabela tem cabeçalhos. E aqui nós podemos adicionar o nome, né, como indicadores, até mesmo para refletir o título aqui dos nossos números, tá? Onde nós temos a quantidade total de itens, preço médio, máximo, mínimo e também a nossa quantidade de vendas. E aqui, pessoal, eu vou adicionar mais uma coluna que eu vou chamar de percentual, tá? E aqui embaixo, mais uma coluna que eu vou chamar de valor total. E percebam que essas colunas, elas acabaram de receber ali o modelo da nossa tabela. Ou seja, no seu projeto, quando você formata como tabela o intervalo de dados, você tem essas opções, onde você vai ganhando tempo ao longo do seu projeto. E aqui, nessa coluna de percentual, nós vamos inserir um cálculo simples, onde que nós vamos dividir a coluna subtotal pela coluna de total. Então, eu pressiono o sinal de igual no meu teclado, seleciono essa célula, seleciono também, pressiono, né, aqui no meu teclado a barra, que ela tem a função de divisão aqui no Excel, e depois eu seleciono essa célula daqui, pressiono Enter e eu tenho o meu cálculo pronto, e já já eu vou explicar para vocês aonde que nós vamos chegar com esses números, tá? E nessa coluna valor total, nós vamos multiplicar, nós vamos trazer o resultado da multiplicação de quantidade vendida pelo preço unitário. Então, vou selecionar esse número aqui, seleciono o asterisco aqui no meu teclado alfanumérico e depois essa célula, pressiono Enter e eu tenho aqui o meu valor total. E ainda eu posso vir aqui nessa linha de totais, selecionar a opção de soma nessa coluna de valor total e agora sim eu tenho todo o meu valor de venda. Eu vou apagar essa linha aqui, pessoal, para a gente manter apenas esse número aqui na nossa tabela. E agora nós vamos ajustar os formatos de números
de acordo com o tipo de dado, de acordo com o tipo de informação, como os valores monetários, que no caso são dinheiros, né? E também os valores percentuais. E para os valores que representam montante de vendas ou lucros, dinheiro, né? Nós podemos formatar como moeda. E para isso é muito simples. Vou selecionar esse preço unitário e valor total, esses dois intervalos. Venho aqui nesse leque de opções, na guia página inicial, aqui no agrupamento de número, abro esse leque de opções e seleciono o formato de moeda. Eu também posso repetir essa ação para esses números aqui, ó. Preço médio unitário, máximo e mínimo. Vou selecionar o formato de moeda e assim eu formatei essas opções. Já essa coluna de percentual, eu vou utilizar essa opção daqui, galera, que no caso é o estilo de porcentagem, tá? E assim nós temos todos os nossos números formatados. E agora nós temos um indicador muito relevante, que é o quê? Se eu selecionar aqui apenas uma categoria, apenas um item, né, por exemplo, borracha, percebam que nós temos uma análise de percentual, o quanto que aquele item representa do nosso montante de vendas em todos os indicadores, entendeu? Então foi por isso que eu adicionei essa coluna de percentual. Vou limpar aqui os nossos filtros e a gente volta aqui para as nossas formatações. E aqui, nessa tabela, nós vamos utilizar a nossa formatação condicional, que nós podemos utilizar ela para destacar automaticamente alguns dados que atendem determinados critérios, como valores acima de alguma meta, beleza? Então, vou utilizar uma formatação condicional aqui nesse intervalo. Então, eu seleciono o meu intervalo que eu desejo formatar na guia página inicial. Nessa ferramenta de formatação condicional, eu tenho as minhas opções. Nesse momento, nós vamos selecionar essa opção, regras de realce de células. E vamos nessa opção que é maior do que. Vou digitar 200 e também vou selecionar essa opção preenchimento verde e texto verde escuro. Pressiono OK e assim a gente consegue identificar rapidamente as nossas tendências e também as nossas exceções. E aqui, galera, para vocês entenderem, em um único intervalo eu posso utilizar mais de uma formatação, beleza? E aí fica ao seu critério, formatar de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Então, nessa aula, nós aprendemos como organizar os nossos dados em tabelas, formatar números de maneira adequada e também aplicar formatação condicional para destacar ali as nossas informações mais importantes, né? Então, essas formatações tornam os nossos dados mais fáceis de entender e também de manipular, tá? E na próxima aula, nós vamos explorar fórmulas um pouco mais avançadas que vão nos ajudar a automatizar e refinar ainda mais as nossas análises. Beleza? Então, até a próxima.